programa Alves Destaque está começando. E essa semana a Justiça Federal fez 25 anos. 25 anos marcados de muita luta e construção para a nossa cidade. Vamos lá conferir a matéria. Comemorando os 25 anos da Justiça Federal em Santos, eu vou conversar com a doutora Tânia Sá, ela que é a nossa secretária-geral, e na época, em 1988, nos 25 anos, ajudava o doutor Hubert, que era conselheiro estadual. Doutora Tânia, como foi a idealização da vinda da Justiça Federal para Santos? Cumpre lembrar que eu era conselheira adjunta do Hubert. E aí foi um trabalho feito pela OAB de São Paulo e que teve assim a colaboração de vários advogados aqui, o Sérgio Sá, o Pacilo, o Ademir Correia, o próprio Dr. Hubert, que era conselheiro, eu e mais outros que agora não consigo me recordar. E foi muito legal porque, por exemplo, a vistoria nesse prédio foi feita por mim, pelo Hubert, pelo Sérgio e pelo Márcio Moraes, que era o juiz presidente do TRF na época. Olha que coisa legal. E nós viemos, eu me lembro perfeitamente, o Antônio Cláudio Maris de Oliveira era presidente da seccional, deu maior força e está aqui hoje, 25 anos depois. E tem um dado histórico importante. Quando nós fomos inaugurar a Sala da Ordem aqui, estava o Hubert, eu, a Zélia Lira, e nós conversando que nome vamos dar para a Sala da Ordem. E eu me lembrei do Dr. Tennyson, o pai do Chico Prado. E hoje a sala chama-se Tennyson Ribeiro, que está lá a placa na sala dos advogados. Justo homenagem ao Dr. Tennyson aqui, que representou grandes louros da advocacia santista, né? E 25 anos depois eu recebi um convite também especial aqui da direção do Fórum. Fico muito contente de poder ter colaborado para nós, advogados, termos assim uma justiça federal, uma justiça que pôde desafogar um pouco aquelas ações que estavam no Estado. É marcante essa, e justa homenagem, né, a todas as pessoas que contribuíram para que a Justiça Federal hoje de Santos pudesse estar segmentada e realmente desafogando o judiciário com relação às ações que estavam ligadas ao porto e tudo mais, né, doutora? É verdade. Então hoje está aqui essa realidade, essa festa e o Dr. Hubert lá no céu deve estar contente também. Está com a doutora Marli Ferreira, desembargadora federal, e que estava quando inaugurou o prédio em 88, quando inaugurou o prédio. Doutora, o que a senhora lembra daquela época e que mudou até hoje, não só no meio jurídico, mas também daquele momento que vivia o Brasil, que era uma transição, né? É verdade, foi um momento muito especial na nossa vida também, porque nós tínhamos 9 meses só de magistratura e chegamos aqui com 12 mil processos para cada vara, vindos da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então foi uma experiência assim, muito incrível você ter que cuidar. Eu administrava o fórum, então eu tinha que cuidar da parte administrativa e também de uma vara de competência plena, execução penal e mais naturalizações. E foi muito engraçado porque uma coisa que me marcou muito, um advogado chegou para a Cláudia, que está aqui, que era a minha oficial de gabinete na época, e chegou e falou assim, eu quero falar com a doutora Marli. Então ela disse, tem um advogado aí que veio, quer despachar com a senhora. E eu falei, manda entrar. Ele entrou. E ele falou assim, ele sentou, ficou olhando, eu falei, pois não, doutor. Ele falou, eu só queria ver como a senhora é. Porque eles não estavam acostumados com mulher juíza. Principalmente em Santos não tinha, na Justiça Estadual nem na Federal, só chegando. E foi muito engraçado, eu protagonizei umas coisas muito interessantes aqui em Santos. Na verdade, foram quebrados 2 paradigmas, não só a Justiça Federal aqui, como também a primeira mulher também. Agora, a primeira correição e única que eu sofri na minha vida foi aqui em Santos. E sabe qual foi o motivo? Os advogados precisam saber disso. O motivo foi o seguinte, que em São Paulo tudo era emperrado, a justiça não andava. E aqui em Santos, eu chegava muito cedo, que minha filha fazia escola de engenharia, tinha 17 anos, não dirigia. Eu a levava, ela entrava às 7h15, de lá vinha direto para cá. 8 horas eu estava abrindo o fórum, examinando a limpeza dos andares e tal. E os funcionários, 8h45, no máximo, já chegavam. Então os mandados de segurança tinham acabado de entrar às 18 horas aqui no fórum,
já estavam lá autuados, tudo, e eu já decidia se concedia ou negava a liminar, já expedi o mandado, quando o advogado chegava ao meio-dia, estava tudo cumprido, então ele disse que eu fazia operação lebre, e que era propósito, para criar problemas em Santos. Então foi uma fase de muito aprendizado. Os funcionários vieram da Justiça Estadual, nós demos curso para eles, assim, intensivo, porque a Justiça Estadual é diferente, né? O modus operandi da Justiça Estadual e Justiça Federal é diferente. E foi uma fase muito bonita da minha vida, né? A gente, como diz o Fernando Pessoa, você encontra as pedras, você recolhe todas, constrói um castelo e 25 anos depois dessa beleza que está aqui. Conversando com o presidente do Tribunal Regional Federal, Dr. Nilton de Luca. E, Dr. Nilton, o que o senhor lembra da cidade de Santos, principalmente na criação da Justiça Federal em Santos? Porque aqui quebrou um paradigma para a cidade. Pelo menos as questões envolvendo a competência da Justiça Federal, estadual. O que o senhor lembra dessa época, que era uma época de transição até? Bem, eu não tive o privilégio de participar dos primórdios da Justiça Federal aqui. Eu, nesse tempo, advogava na capital. Só mais recentemente, como presidente, é que eu pude tomar contato com a história da Justiça Federal de Santos. Santos a gente traz no coração porque está ligado à nossa infância, né? Está ligado ao período em que a gente vinha passar as férias aqui. Então, todos nós, lá de São Paulo, nos sentimos muito emocionados quando pensamos na cidade de Santos. Eu vim aqui muito episodicamente para fazer uma ou outra palestra, não é? E agora é um momento especial eu saber que estamos comemorando 25 anos, que agora eu estou podendo contribuir, lutando pelo aprimoramento da Justiça Federal, lutando para a obtenção de verbas para que nós tivéssemos o projeto executivo do novo prédio. Agora vamos lutar para termos um novo prédio e lutando também para melhorar a questão competencial, de sorte a fazer com que a Justiça Federal aqui em Santos e todas as cidades aqui da região sejam mais bem atendidas possíveis, né? Eu fico muito feliz de saber que a OAB teve uma participação decisiva no início da Justiça Federal aqui, como foi destacado pelo desembargador Márcio Moraes, que hoje é o nosso decano da Corte, né? E uma alegria redobrada porque eu advoguei por 25 anos e sou o primeiro presidente do tribunal que é oriundo da OAB. Conversar com a doutora Alessandra, primeiramente parabenizá-la, agradecer o convite à Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, parabéns pelos 25 anos, trabalho árduo, até para organizar isso tudo, e as novas conquistas da Justiça Federal, que hoje ela entra numa idade nova, né? E muitos desafios foram realizados, muitas coisas, aqueles conflitos de competência, coisas que a Justiça Federal resolveu. A sua avaliação não desses 25 anos que a senhora não teve presente em todos, mas desses últimos anos? Eu não tive em todos os 25, mas eu tive pelo menos uns 16, quase. Mas a minha expectativa é marcar esse momento como um momento de renovação. A Justiça Federal, durante esses anos, passou por muita modificação, algumas nem tão atendidas, nem aconteceram com a pressa como nós queríamos, mas quem trabalha com serviços públicos sabe bem das dificuldades. Então, a minha expectativa é dessa renovação, que seja renovado o entusiasmo nos nossos corações e que a Justiça Federal em Santos ela possa se mostrar um pouco mais, no sentido de mostrar o seu trabalho. Conversando com a doutora Marli, que foi juiz aqui, primeira juíza mulher aqui, presente, e ela falou da dificuldade até para se sedimentar no começo, porque havia uma transição desde política e a criação da Justiça Federal aqui foi vista pelos advogados no momento com uma certa desconfiança, ela se sedimentou ao longo do tempo, né, doutor? Em outras palavras, foi isso? Foi, ela foi se fortalecendo diariamente,
Agora, a coincidência de vir com a promulgação da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, ela foi muito emblemática para acompanhar a nossa atuação durante esses anos todos, e nós temos essa afeição, procurar estar mais perto das pessoas. E eu quero parabenizá-la, que os próximos 25 anos sejam bem prósperos. Sim, eu quero agradecer a presença dos senhores. Para nós é muito importante que venham e recebam essa acolhida. Então fica aqui meu muito obrigada.